Pessoal de casa que ouviu a palavra PASEP e não sabe o que é. O que é o PASEP, hein, Adriana? Vamos lá, como você disse inicialmente, o PASEP foi um fundo criado para formar um patrimônio, um capital para os servidores públicos, seja servidor público federal, municipal, estadual, militar, seja funcionário público, seja servidores de empresas, de sociedade de economia mista. Bom, a gente sabe que o PASEP, ele é regido pelo Banco do Brasil. Mas o PASEP, ele veio assim à tona ultimamente por conta de uma ação que foi julgada agora, dia 13 de setembro, pelo STJ, onde determinou que o Banco do Brasil é responsável pelo pagamento de umas correções em que os servidores tiveram prejuízo. Sim. Então, para exemplificar para quem está em casa, você que é servidor público, que começou a trabalhar na década de 70, 80, 90, antes de 1988, você que é servidor público, que começou a trabalhar antes de 1988. Para você saber se tem esse dinheiro para receber, você precisa se dirigir ao Banco do Brasil, solicitar o seu extrato do PASEP. E aí eu te digo uma coisa, normalmente os servidores que começaram a trabalhar antes de 1988, eles têm em média, pelo menos os que eu já peguei, no mínimo de 20 mil até 300 mil reais para receber, por conta dessa... É um dinheirão. Dá para fazer muita coisa com esse dinheiro. Com certeza. Então olha as pessoas chegam aí, né? As pessoas chegam surpresa com aquela microfilmagem, sem entender, e a gente tem a possibilidade de avaliar, de fazer o cálculo e dizer qual o valor que a pessoa tem. E para isso, doutor, o que é que eu preciso fazer? Como eu lhe disse, ir ao Banco do Brasil, pegar a microfilmagem. Se você é aposentado, precisa da sua portaria da aposentadoria, precisa do último contra-cheque, precisa do comprovante de endereço, RG, CPF, certo? E encaminhar a um advogado especialista nas ações do PASEP. Certo? Doutora, é todo mundo que tem direito a esse PASEP? Não, não é todo mundo. Apenas servidores públicos. Ah, pronto. Tá? Você Se servidor... você trabalhou sempre na iniciativa privada, é seletista, não tem, tá? Só quem é servidor público que recebia PASEP, que era esse patrimônio aí que a União contribuía, mas infelizmente em 1988 parou de contribuir. Olha, pessoal, também a gente está aqui, né? Esse nosso quadro é o Café com Lei, aqui com a doutora, advogada especialista nesse assunto. Tá aqui para tirar suas dúvidas, então interage com a gente também através do Instagram. Eu já tô aqui com um tablet para ler as perguntas de vocês. Eu só não sei a senha aqui, Dani. Me ajuda aqui, Dani? Vamos já colocar a senha aqui. Eu vi que chegou umas perguntinhas aqui, a Dani vai me mandar a senha. Então interage com a gente, ó, tá aí na tela, o @PGM Bom Demais. Manda sua pergunta, você servidor público, tem alguma dúvida que a gente não está esclarecendo aqui? Manda, esse é o momento de você esclarecer as dúvidas com a doutora, ó. Já eu coloco então. Bom, doutora, só continuando, eu lembro que no começo aqui você falou sobre alguns erros ali envolvendo o Banco do Brasil, né? Sim. Que equívocos foram esses? O que aconteceu ali nesse comecinho? Muito bem, em 2012, um advogado, eu acho que do Pernambuco, ele começou a fazer essas ações. E obteve êxito. Porém, em todo o Brasil começou a chover ações de correção do PASEP. E aí o Banco do Brasil, obviamente, entrou na justiça pedindo a suspensão dessas ações, alegando que não seria parte legítima, alegando uma série de coisas. Só que todos os processos em todo o Brasil ficaram suspensos. Houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça suspendendo todas essas ações. Porém, repito, no dia 13 de setembro, agora, deste mês ainda, houve o julgamento deste recurso, que é um IRDR, né, que é um recurso de demandas repetitivas, e foi decidido que você, servidor, tem direito, sim,
a receber a correção do PASEP que não foi repassada pelo Banco do Brasil, certo? Hoje, o PASEP se juntou ao PIS e hoje nem sequer tem mais o PIS-PASEP. Eles, com a medida sempre houve junto, né? PIS-PASEP. Sim, PIS-PASEP, mas antes eram separados, tá? O PIS era um patrimônio formado para os empregados da iniciativa privada, os seletistas. E o PASEP era para os servidores públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Foi juntado, certo? Para patrocinar seguro-desemprego, patrocinar o abono salarial. Só que agora, em 2020, com a questão da pandemia, o PIS-PASEP, todos esses valores foram revestidos para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, tá? Então, assim, por causa da crise do coronavírus, todo o volume de dinheiro, segundo a medida provisória 946, se eu não me engano, ele foi revestido para o FGTS. E aí, se vocês botarem a cabeça para lembrar, vão lembrar que as pessoas correram para o banco para receber seu fundo de garantia, que foi liberado. Aquele dinheiro era volumes que vieram do PIS-PASEP. Ah, perfeito. Certo? E a gente recebeu, ó, consegui desbloquear o tablet, a gente recebeu uma pergunta aqui da Lucélia Claro. A Lucélia pergunta o seguinte, doutora. Doutora Adriana, estão dando entrada no PASEP dos servidores do Estado? Sim, servidor público, estadual, como eu disse, federal, municipal, militares, tá? Aposentados, os pensionistas também. Você é pensionista de alguém que faleceu e era servidor público, você é herdeiro de alguém que faleceu e era servidor público, você tem direito, sim, de receber esses valores dos seus parentes falecidos. E qual é o procedimento? Ela está falando aqui, entreguei as papeladas para o advogado, ele disse que não estava dando entrada. Nesse caso, então, não prossegue, né? Ó, ele não estava dando entrada? Então é porque talvez esse advogado estava esperando essa decisão que saiu agora recentemente. Mas é bom que se dê entrada sim, porque foi julgado procedente, tá? E como é esse procedimento para dar entrada? Precisa de um advogado, né? Sim, precisa de um advogado e eu ainda recomendo que seja um advogado que tenha a possibilidade de fazer esse cálculo, tá? Precisa, se o próprio servidor ainda estiver vivo, ele precisa levar contra-cheque, o último contra-cheque dele, precisa levar a portaria da aposentadoria, precisa ir ao Banco do Brasil, pegar sua microfilmagem, identidade, CPF, comprovante de residência, procurar um advogado da sua confiança e que seja especialista nestas ações do PASEP e dar entrada. E correr para o abraço, porque de fato já foi julgado procedente a ação. Perfeito. E doutora, e qual é o prazo prescricional? Vi que varia de 5, 10 anos, como é que funciona? Muito bem, vamos lá. Quando o Banco do Brasil entrou com o recurso, ele entrou alegando que em todos os estados da federação havia divergências de julgamento. Uns juízes aplicavam o prazo prescricional de 5 anos, outros aplicavam de 10, outros diziam que só podia fazer essa correção da data de 1988, outros diziam que era da data que recebeu a microfilmagem. Então, toda essa confusão foi dirimida agora, no dia 13. Ou seja, o que foi esclarecido e o que ficou determinado? Que o Banco do Brasil é parte legítima, sim, para figurar no polo passivo dessa ação, que as pessoas têm o prazo decadencial de 10 anos a partir da data em que pega a microfilmagem do banco. Então, amigo, não tem erro. Você que é servidor público, que está aposentado, vá ao Banco do Brasil, pegue sua microfilmagem, procure um advogado. Por quê? Porque o prazo para você entrar é de 10 anos da data que você pegou a microfilmagem. Olha aí, não dorme no ponto, hein? A doutora está aqui chamando a atenção, né? É um dinheiro que é seu, que está te esperando, né, doutora? Que dá para fazer tanto investimento. Exatamente. Né? A União, antes de 1988, que foi onde foi publicada a Constituição Federal, antes da Constituição Federal de 88, a União, ela injetava recursos numa poupança de cada servidor, certo? Entendi. Você era servidor público, então a União colocava um valor ali na sua conta individual.
Com a Constituição de 88, não foi mais possível isso acontecer. Então, esse patrimônio que ficou até 1988, ele precisa ser corrigido, tá? E é essa ação. A ação é justamente corrigir aquele valor que ficou parado lá em 1988. Perfeito. Doutora, tem um outro termo aqui que eu estava vendo, que é sobre a revisão do PASEP. O que é essa revisão do PASEP? É justamente essa ação que a gente está falando. A revisão do PASEP é esta ação que tenta atualizar os valores que ficaram retidos lá na sua conta vinculada em 1988. E aí você pode pensar assim, quem está em casa pode pensar assim, ah, mas eu me aposentei, eu recebi o PASEP. Sim, ótimo, perfeito, você recebeu o PASEP. Só que você recebeu um saldo que não representa o valor que você deveria ter recebido, tá? Por isso a necessidade do ajuizamento da ação. E tem também assim, você tá lá com saldo, você acredita que não seja aquele saldo. Tem como fazer uma correção? Como é que funciona? Essa correção funciona justamente quando a gente pega de posse da microfilmagem que você traz do Banco do Brasil, a gente coloca num simulador de cálculos, esse simulador de cálculos vai apresentar o valor devido que você tem para receber. Pessoal, continue interagindo com a gente aqui, ó, no Instagram, viu? @PGM, bom demais. Tá ali na tela, eu tô aqui com o tablet esperando a sua mensagem. Aproveita que a gente tá tirando todas essas dúvidas. É o seu direito, é você aí de casa. A gente tá com uma advogada aqui que pode também lhe atender, lhe ajudar. Se você quiser procurar advogada, qual é o seu Instagram, doutora? Pro pessoal te procurar também? Adriana Coll. Adriana com Y-C-O-L. Adriana Coll. E você presta toda assistência nessa área, né? Sim. E se você, porventura, não tem condições de pagar um advogado particular, eu gosto de enfatizar sempre, Natália, né? Sim. Que as pessoas podem se dirigir à Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, a pessoa pode se dirigir à própria OAB, pedir assistência gratuita, tá? Bacana. Mas assim, o que não se deve deixar passar é o seu direito. Se você foi servidor público antes de 1988, corra, vá a uma agência do Banco do Brasil, peça a microfilmagem do seu PASEP, procure um advogado especialista nas ações de correção do PASEP e vá receber sua mini fortuna.